E aí, pessoal, tudo bem? Gonzaga para mais um tutorial de Excel e hoje com um tema muito importante, pessoal. Hoje nós vamos aprender a como trabalhar com tratamento de erros de fórmulas, né? Afinal de contas, nós estamos passando por uma série de fórmulas no Excel. Nós já passamos por todas as fórmulas de lógica e agora, neste momento, nós estamos trabalhando com as fórmulas de pesquisa e referência. E vira e mexe, nós encontramos um erro ou outro que nós temos que tratar durante a construção dos tutoriais, né? Nada diferente do dia a dia de alguém que utiliza a ferramenta Excel. Você tem uma planilha, você precisa para solucionar determinado problema criar várias fórmulas e uma vez ou outra você encontra erros para poder serem corrigidos, né? Um erro a fórmula volta um erro para você. E às vezes, pessoal, nós gastamos muito tempo para diagnosticar e tratar esses erros porque nós não conhecemos as mensagens que o Excel nos traz e os motivos que geram esses problemas, estes erros de inconsistência, né? Então a videoaula hoje é para tratar justamente deste tema, mas antes de mais nada eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal aqui, que vocês estivessem ativando o sininho para receber as notificações, compartilhando este vídeo, pessoal, é muito importante que esse vídeo chegue nas pessoas que precisam, né? Coloque o comentário de vocês lá também, os feedbacks são muito importantes para que a gente possa estar direcionando os próximos vídeos. Bacana? Legal? Então, sem mais delongas, vamos trabalhar aqui, pessoal. A ideia nossa, então, hoje é trabalhar com os principais erros que são retornados pelas fórmulas no Excel. Aqui nós pegamos os principais erros que são retornados. Não existe uma sequência de abordagem entre esses erros aqui, nós vamos deixar esse formato aqui, nós vamos seguir essa estrutura aqui, só para o efeito de pedagógico mesmo, mas não tem nada de demais eu falar sobre o erro de referência, o erro de não disponível, entre um e outro, que não tem nada, não tem uma ordem a ser seguida, beleza? Primeiro erro que nós vamos trabalhar aqui, pessoal, é o erro de divisão por zero. E como acontece esse erro? Como o próprio nome já diz, é um erro onde o denominador ficou zero ou ficou com a célula vazia. Vamos fazer um simulado nesse erro aqui, vamos simular esse erro aqui. Digamos que eu quero realizar a soma desses três números, ok? E com a soma desses três números eu quero dividir pela soma, eu quero dividir, né? Pela soma desses três últimos números aqui nessa sequência de números. O valor deu 1.2, a fórmula está certinha, não há erro nessa fórmula, mas digamos que esses três últimos números sejam zeros ou vazios. Olha só o erro que nos retornou, divisão por zero, né? Isso porque é uma questão matemática realmente, né? Uma divisão por zero, ela gera uma inconsistência de fato. Então, mesmo que eu atribuísse o valor zero aqui, ele continuaria mantendo este erro aqui para nós. Uma forma de tratar este erro, aí tem duas questões aqui, pessoal. A primeira este erro é provocado pela questão do denominador zero ou vazio. Então, se você, na sua aplicação, você não é para zerar o denominador, ou então deixar a célula vazia, então você vai ter que fazer uma tratativa de erro para não trazer esse tipo de erro para nós aqui. E como nós poderíamos fazer isso? Muito simples. Existe no Excel uma função condicional que é se erro. Se erro, o que é se erro funciona? Se essa função todinha minha retornar um erro, qual a mensagem que eu quero trazer para o usuário final? Posso colocar aqui, ó, erro, correto? Beleza. Ao invés de trazer aquela mensagem feia lá para nós, está trazendo uma mensagem de erro. Mas digamos que sua aplicação, ela necessariamente pode acontecer a situação que vai ter um zero ali, né? Por exemplo, digamos que você queira calcular a quantidade de usuários de veículos, né? Dividido pela quantidade de veículos disponíveis. E que você não tenha veículo nenhum disponível neste momento, né? Então seria o quê? Pô, eu coloquei a mensagem escrita aqui, erro, entre aspas, mas poderia trazer qualquer tipo de mensagem aqui para o usuário final. Poderia ser veículos indisponíveis, né? E aqui poderia ser a frota 1, frota 2, frota 3. Nas três frotas minhas, eu não tenho nenhum veículo disponível. Então essa quantidade de pessoas não conseguirão ser atendidas por essas frotas aqui. Então logo os veículos estão disponíveis. Opa, liberou um veículo aqui. Olha só, liberou um veículo, então tenho 18 pessoas para serem atendidas para um veículo. Liberou mais 2 veículos aqui.
18 pessoas para ser atendidas por esses 3 veículos aqui. Não, Gonzaga, zerou os veículos mesmo, não tem jeito. Então a mensagem de erro para nós, ela se torna uma coisa mais suave e uma coisa mais lógica, né? Afinal de contas, não tem veículo disponível. Beleza? Bacana? Então esse é o erro de divisão por zero. O segundo erro que eu quero trabalhar com vocês aqui, pessoal, aí a atenção com relação à divisão por zero é só essa. Se a sua aplicação exige que aconteça um cenário desse tipo aqui, você faz uma tratativa de erro com a fórmula se erro. Legal? A segunda mensagem de erro que o Excel pode nos trazer através de fórmulas é o erro de não disponível, né? E quando esse erro de não disponível ele acontece? É quando, por exemplo, principalmente em fórmulas de pesquisa e referência, não existe um valor disponível para ser retornado. Por exemplo, digamos que eu queira fazer um PROC V aqui. Um PROC, eu quero pesquisar o nome de uma pessoa dentro dessa lista aqui, baseado em cima do ID que eu vou informar aqui nessa célula. Como é que funciona isso aqui? Vou só deixar o ID apagado aqui por enquanto. Vou fazer um PROC V. PROC. Existem várias outras formas de resolver isso aqui, tá, pessoal? Mas eu vou colocar só para simular o erro, tá? PROC V, eu vou procurar essa célula aqui, dentro dessa matriz, onde eu quero que o segundo índice me retorne. Eu vou deixar nesse formato aqui, que eu vou abordar primeiro a mensagem de erro e depois eu vou te mostrar um erro mais complexo, que você tem que ter uma atenção ainda maior, tá? Beleza, olha só, a mensagem de erro nosso trouxe aqui não disponível, porque este valor, ou a ausência desse valor, não é encontrado dentro dessa estrutura aqui. Beleza? Se eu colocasse o valor 3 aqui, teria o valor correto, traria o valor correto para mim, o valor 4 traria o valor correto. E por que eu comentei ainda agora que eu ia deixar a estrutura daquela função naquele formato ali para poder provocar um outro erro que é pouco perceptível? Por exemplo, o valor 5 é o Paulo. Está trazendo corretamente para mim. E se por acaso eu coloco o valor 6? Ele tem que trazer o que para mim? Tem que trazer um erro. Mas olha só, manteve o Paulo. E se for 7? Paulo. E se for 8? Paulo também. E por que isso aqui acontece, pessoal? Por que eu falei que isso aqui é mais complicado de diagnosticar? Se você tem uma função, uma fórmula, que tem os seus argumentos para serem preenchidos, e você omite algum argumento e a fórmula permite essa omissão, e ela comporta-se de acordo com essa omissão ou não, ela pode te trazer um valor errado. Aqui está fácil da gente diagnosticar porque eu tenho poucas linhas. Imagine se eu tivesse aqui 3.000 nomes, 4.000 nomes a ser diagnosticado e eu colocasse lá o valor do código, fosse 123, ele trouxesse um outro nome para mim aqui, né? Seria mais difícil de diagnosticar que erro seria esse. Como eu trataria esse tipo de situação? E por que que isso aqui acaba sendo um erro de lógica e não um erro de fórmula propriamente dito? A fórmula está funcionando perfeitamente. Só que o resultado que está me trazendo é um resultado errado, é um resultado que eu não quero. Como eu corrigiria isso? Primeiro, você tem que conhecer bem os argumentos da fórmula que você está utilizando. Por exemplo, existe mais um argumento nessa fórmula que me pergunta o seguinte: se eu quero trabalhar com uma correspondência aproximada ou uma correspondência exata. Como eu omiti este valor aqui deste argumento, ele está trabalhando com correspondência aproximada. Logo, qualquer número que eu coloque maior que 5 aqui vai me puxar Paulo, porque o número vai estar mais próximo de 5 do que de 4, do que de 3. Entenderam? Para esse tipo de fórmula funcionar de forma adequada, eu deveria colocar aqui, né? O índice é 2. E a correspondência minha deveria ser uma correspondência exata. Então, eu deveria aplicar aqui o argumento falso, onde ele ia falar que o número 123, o ID 123, não existe dentro dessa estrutura, é impossível trazer, então, um valor aqui dentro, a não ser que eu tivesse um 123 aqui, mas não é o caso, né? Legal, bacana, nós compreendemos que a gente não pode ficar omitindo um argumento de uma fórmula sem conhecer ele. Nós entendemos aqui o argumento de aproximado e o argumento de valor exato, mas só que essa mensagem que ele está me trazendo de não disponível, para um usuário final, um usuário que não conhece tanto de fórmulas, utilizar essa planilha sua, é uma mensagem muito técnica para isso. É para quem conhece realmente do código do erro, né? Como eu posso melhorar esse tipo de retorno aqui? No Excel, eu tenho algumas fórmulas que tratam da questão da disponibilidade de informação ou não.
disponibilidade ou não, que são essas aqui. É não disponível e se não disponível. Aqui eu mais utilizo essa aqui, ó, se não disp. Ok? Aí eu coloco a minha fórmula aqui dentro. Se não estiver disponível, eu posso colocar aqui nome não encontrado. Nome não encontrado. Essa mensagem, ela é uma mensagem muito melhor do que retornar o hash n/d para o usuário final. Beleza? Então, para o usuário final é muito melhor ele ter esse tipo de informação. Opa, tenho 5, beleza. Paulo, 6. Cara, não foi encontrado. É muito mais simples dele trabalhar com a sua planilha. Beleza? E até nós mesmos para diagnosticarmos erros. Beleza? Bacana, pessoal? O próximo erro que nós temos aqui é o erro de hash nome e tem uma interrogação. Qual o nome? Tem interrogação. Isso é utilizado quando? Quando é que aparece esse tipo de erro? Quando a fórmula que você está utilizando, você gera um erro de sintaxe no nome da função, no nome da fórmula. Por exemplo, se eu colocar aqui igual a soma estes valores aqui, a fórmula vai me trazer o resultado exato, o resultado correto. Porém, se na velocidade que eu estou digitando eu escrever um S a mais aqui, em vez de ser soma, ficar somas, ela vai me trazer o erro de nome, porque ela desconhece qual é essa função aqui. Agora, pessoal, é um erro muito simples, um erro também fácil de diagnosticar nesse cenário que a gente está desenhando aqui. Agora, tem situações onde que esse erro também é mais complicado de diagnosticar. Imagina o seguinte, se eu tenho uma fórmula muito extensa que envolve várias outras fórmulas lá dentro, é mais complicado de diagnosticar. Então, eu vou dar uma pausazinha nessa sequência de avaliação de retornos de erros aqui e nós vamos falar um pouquinho sobre a auditoria de fórmulas, essas ferramentas aqui, tá? Só para facilitar nosso diagnóstico de fórmula. Como é que funciona essas ferramentas de auditoria de fórmulas aqui, pessoal? Primeiro, elas se encontram dentro do menu Fórmulas, você tem o pacote de ferramentas aqui. Eu vou começar fazendo a separação entre rastrear precedentes e rastrear dependências para entender bem o que significa isso aqui. E depois nós vamos passando uma a uma até chegar na avaliação de fórmula, beleza? Vamos lá então. Primeira fórmula aqui, vou criar uma fórmula aqui simples só para explicar a diferença desses dois primeiros pontos aqui. Igual a este mais este aqui, certo? Vou colocar um valor aqui só para separar o zero aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Como é que funciona a questão do rastreio de precedentes? O que são os precedentes? Os precedentes são todas as variáveis ou informações, referências de células que eu necessito para poder construir essa fórmula aqui. Neste caso, eu precisei da D4, da E4, da H4. Né? Se eu clico na ferramenta aqui, ele vai me trazer a setinha de todas as referências que foram necessárias para construir este valor aqui. Beleza? Isso é rastrear precedentes. E o que seria rastrear dependentes? Essa fórmula aqui, vamos lá, esse primeiro valor aqui. Este primeiro valor aqui, só cliquei errado aqui, pessoal. Este primeiro valor, se esse valor aqui, ó, se esse valor aqui, ele tem como precedentes esses três valores aqui, né? Logo, estes três valores têm como dependentes, né? Este valor aqui. Quem são os dependentes destes valores aqui? Este cara aqui depende desses valores. Então, se eu clicar em dependentes, eu vou mostrar aqui, ó. Quem depende deste 7 aqui? O 19. Entenderam, pessoal, a lógica aqui? Quem depende dele é este cara aqui. Então, são rastrear os dependentes dele. Esses dois recursos aqui, eles são muito úteis quando você recebe uma planilha nova que você não conhece, não foi você que elaborou, e você quer saber como é que compõe uma fórmula. Você clica em rastrear os precedentes, as setinhas vão te facilitar para poder você saber da onde que vem, para onde que vai cada valor, em que lugar que é trabalhado cada valor. Beleza? E essa opção aqui é só basicamente para remover as setas, ou você remove os descendentes ou precedentes, ou remove todas. Legal? Essa ferramentinha aqui é para mostrar como é que a fórmula foi construída. Se eu clicar nela, vocês podem ver que aparece a fórmula detalhada, tá vendo? D4 mais E4 mais H4. Se eu clico nela novamente, volta para a situação normal. Tranquilo até aí?
esta ferramenta serve para verificar erros. Se eu clicar aqui agora, não vai ter erro algum. Então, a planilha toda está tranquila. Mas digamos que eu tenha esses 3 valores aqui, né? Eu vou criar aquele erro de divisão por zero, né? Dividido pela soma desses 3 últimos valores novamente, né? Nesse momento não gerou erro, mas eu vou forçar um erro. Gerou um erro aqui agora, um erro de divisão por zero, né? Quando eu clico para verificar erro, vai aparecer para mim um formulário, né? Um form, né? Onde está escrito aqui o erro da célula F6, né? Vai detalhar para mim qual é a fórmula e vai dizer, olha, o erro aqui é o erro ao dividir por zero. A fórmula ou função usada está sendo dividida por zero ou por células vazias. Isso está proporcionando esse erro. Se eu mandar mostrar as etapas do cálculo aqui para mim, bora lá. Eu vou correr rapidamente aqui, ó. Primeiro, a estrutura da fórmula é essa, beleza? Como o Excel começa a trabalhar as fórmulas? Ele vai trabalhar o que está dentro desses parênteses primeiro aqui, depois ele vai trabalhar o que está fora dos parênteses, né? Começa com D4 e interessante é o seguinte, primeiro ele vai somar este valor mais este, depois que ele vai somar este. Vamos avaliar? Somou os 2 primeiros, pegou o 7, converteu o 7 na referência, pegou o 6, 7 mais 6, 13, agora ele vai somar mais o H4, que é 0, né? Deu 13 ainda. Agora ele vai calcular, vai partir para a parte da soma, né? A soma é 0, ainda não deu o erro, que ele chegou no resultado da soma. Agora ele vai executar a parte do cálculo de divisão, que gerou a divisão por 0, né? Onde que deu o erro, onde que deu o nosso erro aqui. Beleza? Então fica muito mais fácil de diagnosticar quando você põe para verificar o erro. E por último, é a parte de avaliar a fórmula, que nada mais é do que aquela opção que a gente clicou lá dentro de verificar o erro, né? Onde você vai avaliando etapa a etapa a fórmula que você criou para poder diagnosticar onde está o erro, beleza? Legal, pessoal? Então era só para poder passar essas ferramentas aqui mesmo. Agora, neste momento, nós vamos passar para o próximo erro. O próximo erro é o erro de num. Este erro de num é um erro de retorno de uma fórmula, de fórmula, construções que você fizer matemáticas, né? E, por exemplo, se eu fizer uma raiz, aqui é o exemplo que nós temos, uma raiz de um número negativo, por exemplo, raiz de menos 9, que é um número negativo. Ele vai me trazer o erro de num, beleza? Este erro ocorre quando acontece algum problema numérico em uma fórmula, como tentar calcular a raiz quadrada de um número negativo. Legal? Agora nós vamos simular um dos erros mais frequentes no Excel, quando você trata de fórmulas, né? Que é o erro de referência. Isso acontece muitas vezes porque você exclui uma coluna, ou exclui uma linha que não deveria, ou exclui uma planilha que não deveria excluir, e a fórmula que depende desses valores, ela perde a referência. Bora fazer uma simulação aqui, pessoal. Olha, vamos fazer algumas simulações aqui. Primeiro, eu vou referenciar essa célula aqui para outra planilha. Vou buscar esse valor aqui, ó. O primeiro valor aqui em cima dessa última coluna aqui. Isso é uma matriz aleatória que criei, tá? Se eu dou um Enter aqui, a fórmula está funcionando perfeitamente. Ele está indo lá na referência planilha 1, exclamação N2. N2 é a célula da planilha 1, onde está o valor que eu quero trazer para cá. Agora, digamos que por acaso eu exclua a coluna N. Excluir a coluna N, beleza? Só que ainda tem aqui a coluna N. Só que aquela referência de valores, eu perdi ela. Eu vou ter que reconstruir. Se lembra daquela sequência de cálculo? O Excel ele vai trabalhar por sequência também. Como você excluiu aquela referência, antes dele aprovisionar ou colocar outra referência ali dentro, ele já gerou o erro de referência, né? Ou seja, aqui dentro já ocasionou o erro de referência. Planilha 1, como eu excluí a E13 lá, a N13, automaticamente eu perdi a referência. Então, como é que eu corrijo isso aqui? Não tem outra forma a não ser refazer as referências, o M13, né? Deu um errinho aqui, porque quando eu cliquei lá, ele gerou um erro de sintaxe aqui, gerando a planilha 1 duas vezes, puxando a planilha 1 duas vezes, a referência. Isso acontece, pessoal, quando você exclui a coluna, quando você exclui essa linha. Se eu excluir essa linha aqui é o 2 aqui ou o 3? Vamos ver aqui. M2, né? Se eu excluir essa linha do 2 aqui também, vai dar o mesmo erro lá, eu perdi a referência novamente. Então, muito cuidado quando você for excluir uma coluna, uma linha, né, um bloco de células.
né, para não perder a referência, né? Deixa eu fazer um teste aqui, né? Aqui não tem muito o que... Quando eu falei bloco de células, é você fazer isso aqui, pessoal. Você vai excluir um monte de coluna de uma vez ou um monte de linhas de uma vez. Você excluiu um bloco grande aqui, né? Você vai gerar o erro de referência. Muito cuidado com isso. E também, quando você exclui uma planilha, acontece esse erro também, igual a planilha 1, né? Se eu excluir a planilha 1, ele vai me trazer esse erro de referência também, beleza? Entendido, pessoal? Compreendido? Legal. Agora vamos para o erro de valor. Como é que ocasiona o erro de valor? O erro de valor ele é ocasionado quando eu tento utilizar, por exemplo, para cálculo, duas variáveis de tipos diferentes. Por exemplo, digamos que eu quero somar o número 5 mais um texto, né? Texto você sabe que tem que ficar entre aspas, né? Um texto com a letra S. Ele vai me trazer um problema de valor. Beleza, pessoal? Isso porque tem dois tipos de argumentos aqui dentro. Um tipo numérico e um tipo literal, um tipo de texto, né? Agora, se porventura esse S não tiver entre aspas e eu tentar somar, ele vai me trazer um outro erro, que é o erro de nome. Porque ele desconhece essa estrutura de fórmula. Então ele me traz um erro de nome. Às vezes parece um pouquinho fácil de confundir entre um e outro, pessoal, mas só ter atenção a isso, tá? Nessa situação aqui, ele vai trabalhar com tipos diferentes envolvendo na mesma fórmula, né? Você vai tentar calcular tipos diferentes, somar, por exemplo, tipos diferentes, dividir, multiplicar, etc, né? E quando não tem uma estrutura de fórmula adequada, ele vai trazer para mim o erro de nome. Beleza? Legal, pessoal? Muito bom, né? E por último, pessoal, isso aqui não chega nem a ser um erro propriamente dito, né? Mas de vez em quando a gente encontra isso no Excel. Por exemplo, vou colocar aqui hoje. Hoje vai me trazer... Aí, ó. Me trouxe justamente o que eu estou falando aqui, né? Por que ele trouxe esse monte de hash aqui para mim? Porque a célula é muito pequena para ocupar o resultado, para receber o resultado completo da fórmula, entendeu? Como a célula é muito estreita, ele cria esses caracteres hash aqui no meio para dizer, opa, você precisa de ter mais espaço nessa célula. Então essa condição aqui é basicamente para isso. Bacana, pessoal? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado clara a ideia desse ponto aqui que nós falamos, dessa aula que nós fizemos hoje aqui, desse tutorial que nós fizemos, é justamente gerar subsídios para que nós possamos tratar as fórmulas à medida que nós vamos avançando na série de fórmulas, beleza, pessoal? Se você ainda não conhece a nossa série de fórmula, né? Entra lá no nosso canal, já passamos por várias fórmulas lá. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, o sininho para receber as novidades, né? Deixar os seus feedbacks lá dentro do comentário, comentar como é que você, de repente, você aplica essas fórmulas, esse conteúdo de forma diferente, coloca lá nos comentários, às vezes vai até servir de subsídio para nós, para a gente fazer um vídeo voltado a esse comentário seu, né? Então é isso, pessoal. Então fiquem com Deus, espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal. Tchau.